Bom, neste segundo bloco do nosso podcast, com Dom José Chaves, bispo emérito de Iruaçu, na preparação dos seus 94 anos, Dom José vai explanar para nós como foi a saída de São Domingos para o seminário em Minas Gerais, como foi sua formação, os sacerdotes que marcaram sua trajetória seminarística. É bom só falar um pouco daquele ambiente que muita gente não conhece, como era o ambiente do seminário antes do Concílio Vaticano II, naqueles tempos. E a gente termina esta pergunta sobre a sua ordenação diaconal. Você vai falar esse tempo, a ida para Minas Gerais, com que idade o senhor entrou no seminário e saiu de São Domingos, e depois todo esse ambiente da sua formação filosófica e teológica. Bom, quando eu entrei no seminário, eu entrei de 12 para 13 anos. Fiquei interno 12 anos. Os 8 primeiros anos, eu não via a minha família. Porque naquele tempo não via. Eu morava de frente ao seminário, fui lá em casa durante esse tempo de seminário menor 2 vezes com o padre. Me lembro que quando fomos lá, minha mãe, era novidade. Primeira vez, estava a hora do almoço, puseram o almoço lá, e minha mãe preparou, pensando que o padre fosse almoçar lá comigo. Quando o almoço estava pronto, minha mãe chamou, a mesa está pronta. O padre falou assim, não vamos comer aqui não. Pegou meu braço, vamos embora. E meu pai, mas padre, por quê? Porque meu pai era muito positivo também, falou, aqui tem algum leproso que o senhor não pode ficar aqui, sentar na mesa um pouco? E o padre, porque ele me pegou e foi embora. Eu fiquei 8 anos, 6 anos lá, estudo de seminário. Fui lá em casa 2 vezes. Uma vez com o seminarista todo, tinha muita laranja lá, fomos lá para chupar laranja, ficar uma tarde por lá. E outra vez fui com o padre, porque ele ia lá muito, os padres iam para o cartório, né? A cidade era aforada, tudo terra da igreja, tinha aforamento, aqueles problemas de poceiro, não era um poceiro como hoje, eram aforeiros, né? E a gente ia no cartório, sempre o padre ia, então a casa era frequentada pelo padre, mas só como visita, autoridade, assim, mas para a gente não tinha comunicação assim com o padre. Terminamos o colegial lá, que era, naquele tempo era mais curso científico, né? A gente tinha que estudar essas matérias todas lá. E a matéria principal que a gente estudava era o latim, a segunda era a língua da igreja. Até hoje é, mas naquele tempo, todo padre que não soubesse latim não podia ser ordenado. Todo seminarista que terminasse seminário menor, quem não soubesse latim, porque a gente estudava seminário maior, era em latim, né? A filosofia tudo em latim, a aula em latim, os textos em latim. Então a gente caprichava no latim. A gente estudou lá na roça, naquele mato, e depois terminamos. A turma primeira já estava em Belo Horizonte, foram 4, né? Dos 12 sobraram 4, estavam lá. E nós também ficamos 4, dos 9 que entramos, ficamos 4 e fomos para lá, para Belo Horizonte. Como é que era a viagem de São Domingos para Minas, o sul? Era a cavalo. Então, preparou os cavalos, as malas, aquela coisa toda, aquela festa para sair. E meu pai foi lá no seminário, que era para preparar as coisas, perguntar o que precisava e tal. E ele me chamou e falou assim, meu filho, você quer ir mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, se não quiser, a casa é sua lá, tem igual os seus irmãos, todo mundo tem o necessário, a vida e tal. Meu filho disse, pai, eu quero ir. Então, vamos arrumar. Arrumamos e fomos, pegou o cavalo, ele arranjou um animal bom para mim e tal. E nos despedimos, fomos para Posse, porque o moço que ia nos acompanhar, o senhor que ia comer, era de Posse. Era pai de um seminarista, que tinha sido seminarista naqueles tempos antigos, saiu do seminário e tinha uma formação boa. E foi nos acompanhar. Então, nós entramos por dentro ali, que é a estrada, hoje é asfaltada, mas passa lá por Bahia, de onde, mas por dentro é mais perto. Mas mesmo assim, era
2 dias de viagem a cavalo, bem puxados. Ficamos em Poços uns 2 dias para descansar e depois para preparar os seminaristas de lá. E lá viemos a cavalo até Formosa, até aqui, cidade de Formosa. Uma semana a cavalo, trazendo as malas, montado a cavalo, uma peripécia. Viemos aqui. Chegamos aqui, vamos pegar um ônibus assim, chamava Jardineira, pegar a Jardineira para Bahia, para Nápoles, chovendo demais, muita chuva. E pegamos o ônibus, aqui é a sala da Jardineira, o ônibus. Tinha caído uma ponte, num rio daqui, para não sei que ponte é, e fazia baldeação. A gente passava numa pinguela lá, pinguela é 2 paus atravessados lá no córrego, a gente passava aquela peripécia danada, lama demais, então passávamos lá. Foi 2 dias de Formosa a Nápoles, 2 dias de viagem, de ônibus, atolando, não tinha estrada, coisa terrível. Por que Anápolis? Porque de Anápolis para Belo Horizonte tinha um trem de ferro. Um trem muito lento, chamado Maria Fumaça. Saía mais fumaça do que andava. Pegamos esse trem e foi uma semana até Belo Horizonte. Porque chegamos numa cidadezinha ali chamada Goiandira. Tinha caído uma barreira e os trilhos estavam no ar. Uma enchente num córrego lá, passa dentro da cidade. Então, o trem parou, como é que vai fazer aqui? Ficamos lá. Aquele tempo não tinha trator, não tinha patrulha, não tinha nada, era pá, enxada. Então o prefeito lá fez um mutirão, todo mundo pegando terra, pedra, e aterrando aquele córrego lá. E até chegar a atingir os trilhos, para o trem passar. Ficamos 3 dias nessa cidadezinha lá, numa pensão, ajudando a fazer aquilo lá. E depois disso aí, reiniciamos a viagem, chegamos para Horizonte, 8 dias. Um seminarista passava muito mal, que não está acostumado, o trenzinho joga demais, vomitava demais, era um problema, e passando mal. E foi uma viagem cheia de peripécias, né? Chegando em Belo Horizonte, ia começar as aulas uma semana depois. Então, fomos mandar fazer batina, então, seminário em Belo Horizonte, até as crianças eram batina. Quando eu entrei lá, na época minha, parece que tinha 300 alunos, né? O seminário menor. Tinha menino de 10 anos, depois tinha os pavilhões com as idades, etc., fazendo colegial. E a filosofia e teologia. No meu grupo de filósofos, nós éramos 38 filósofos. Chegamos lá, fizemos batina, batineira lá conhecida, essa batineira do seminário, que fazia batina aquele povo todo. Demorou um pouco, e chegou o dia de entrar no seminário, a batina não estava pronta, então o padre falou, pode ficar sem batina. Deu uma sessão. Nós ficamos de terno, né? Até que fazendo, uma semana depois, chega as batinas, colocamos a batina, com recepção solene, né? Batina chegava, tinha uma cerimônia, benzia as batinas, chegava, e cada seminarista tinha um padre como padrinho. A batina vinha numa bandeja, tudo dobradinha, etc. E aí, depois rezava aquela oração, indo até para vestir no Senhor com a veste sacra, etc., uma oração. Me lembro que o meu padrinho chamava Luiz Demarco, era o ecônomo do seminário. E ele me deu a batina, vestia a gente na sacristia, depois a gente apareceu lá na igreja. E ele disse assim, honra a sua batina. Batina é para ser honrada e amada. Era uma solenidade assim mesmo, de espécie de vestição, né, que os monges fazem sempre na escola religiosa. Recebia a batina. E aí não podia tirar a batina de jeito nenhum, diariamente. Me lembro que tinha futebol, tinha vôlei, campo de vôlei, futebol, etc.
E o reitor, nós pedimos para jogar, tirar a batina, o reitor falou, de jeito nenhum, só pedir a licença do arcebispo. Era Dom Cabral, Antônio Cabral. Falou com ele, e ele falou, não, mas eu vou fazer uma adaptação. E mandou fazer uma batinazinha, parecia uma toga romana, né? Uma batina de caque, amarelada assim, dando no joelho, abaixo do joelho um pouquinho, manga curta, e a gente vestia aquilo. Calção assim, de jeito nenhum. Ele autorizou só os pequenos tirar a batina, criançada para jogar sem batina. Então a gente foi criado nesse ambiente, e era exigente, não podia andar sem o colarinho, né? Colarinho, faixa preta, e era na estica mesmo, não podia tirar a batina para nada. E era sagrada a batina, a gente costumava, né? De modo que quando veio o concílio, a batina, eu fiquei, depois do concílio, todo mundo tinha tirado, fiquei uns 3 anos usando a batina. Estava tão acostumado que não podia me considerar sem batina. Me lembro que Dom Helder, por exemplo, tirou a batina um pouco lá e na outra assembleia ele apareceu de batina. Os colegas perguntaram, mas Dom Helder, o que foi? Você tirou a batina? Eu falei, eu tirei minha batina, parece que eu estava pelado. Não acostumei de jeito nenhum, não tem jeito. A gente é acostumado, tantos anos com a batina. E a gente fazia tudo com batina. Depois de padre, tudo assim, depois eu posso falar sobre isso. E assim ficamos em Belo Horizonte, lá. E começou a aula, eu me lembro que o prefeito de estudo, naquele tempo, era Geraldo Penito, depois foi arcebispo de Aparecida, rigoroso, era prefeito de estudo. Me lembro que nós entramos na aula inaugural, e ele foi à porta da aula, visitar cada aula, que está começando o estudo, e dar os avisos. Para nós, ele falou, vocês estão vindo para começar a filosofia, terminar o seminário menor, supõe-se que vocês saibam latim, porque agora a aula é tudo em latim. Aqui eu não quero uma palavra em português desse batente aqui para dentro. A hora que entrou aqui é latim, não tem uma palavra em português. O padre professor, padre Carlos Moreninho, muito latinista, extraordinário, bom filósofo. O padre sabe disso, não tem uma palavra em latim, em português. E nós todo mundo naquela sensação, ouvi latim a primeira vez assim. O padre começou, né? Patris et Filii et Spiritus Sancti, tal, iniciamos, bom, saudou o seminarista, etc., e começou o latim. Todo mundo naquela expectativa, se eu vou entender a língua, pensar em latim, tudo e tal. E foi bem, estreia. E nós éramos 22 estados de seminaristas. Tinha 22 estados da federação que tinha seminarista lá. Gaúcho, paulista, todos 22 estados. E, para surpresa nossa e alegria nossa, não era considerados os melhores em latim, que tem muitos vindo por aí, tinham muita facilidade, não. Mas nós adaptamos logo os goianos. Embora era tão complexo como o Goiás, né? Uma vez nos chamava de índio, né? Você mora em Goiás, os índios andam com vocês lá na rua, parece índio para eles não era gente, não. Vocês andam na rua, não é assim, não. Vocês conhecem índio, né? Vocês são índios, né? Não, era assim. Tratava a gente assim como selvagem, né? Mas o arcebispo gostava muito dos goianos. Lá estudava também os padres de Porto Nacional. E os de Goiânia estudavam em Mariana. Então, de vez em quando, ia visitar a gente lá. E os padres, os melhores, o arcebispo gostava muito dos goianos, principalmente os da prelazia, né? Porque os padres tinham casa lá, muito conhecidos, era o ponto de apoio nosso lá. Quando o arcebispo ia visitar o seminário, tem uma sacada, uma escadaria, nós ficávamos no pátio, aquele monte de seminaristas,
E ele sempre falava assim, os goianos, levantam a mão. Os goianos levantavam a mão, ele falava assim, vem aqui, vem aqui. E nós ficávamos todos em torno dele, como se fosse seminarista dele. E os seminaristas dele ficavam enciumados, né? Falavam, eu já se visto, não chama a gente, só chama goiano, goiano. Ele tinha uma estima muito grande por nós, os goianos. E a gente passou como bom seminarista, né? Não era melhor que os outros, não, mas se destacava, tanto na aula, assim, como no procedimento, disciplina e tudo. E passamos lá. Eu fiz 2 anos de filosofia lá, depois começou um movimento da ação católica lá, umas coisas assim no Brasil, certo? Começando, coisinha, não pode nem comparar com a TL hoje, é uma coisa simplesinha, só por... E também o preço do seminário. Então o bispo nos transferiu para Diamantina. E eu fui para Diamantina, nós fomos para Diamantina, terminando a filosofia lá, era padre redentorista, os padres lazaristas, né, que cuidavam de Diamantina e de Mariana. Aliás, quase todos os seminários do Brasil, bons formadores. Terminei lá. Quando estava começando teologia, recebi um telegrama do bispo para voltar para Goiás, porque o arcebispo queria reunir os goianos todos em Goiânia para reiniciar o seminário. O seminário era em Goiás, tinha fechado, depois abriu em Silvânia, que o arcebispo foi Dom Manuel quando chegou lá, e ele gostava muito de Silvânia, que é um lugar mais alto do estado, 1000 metros de altitude, clima muito bom, ele gostava, tanto que ele morava lá, e construiu o seminário lá. Mas para começar o seminário maior, precisava dos alunos. Então, falou com os bispos que quem tinha seminário fora e trouxesse, e a província então trouxe. Nós não fizemos teologia. O corpo docente foi muito bom, o seminário muito bem arrumado, e depois o corpo docente muito bom, eficiente, e fizemos teologia lá em Silvânia. E a ordenação diaconal foi quando? Sim. Depois, lá no 4º ano de teologia, eu recebi as menores em Belo Horizonte ainda, tonsura. Primeiro a tonsura, né? Tonsura, não sei se você sabe o que é tonsura hoje. Era uma rodinha, uma hóstia aqui na cabeça, peladinha assim. Tinha uma navalha própria para fazer? Navalha. Os colegas mesmo faziam, né? Sábado, toda semana tinha que fazer? Em geral, era. Quando deixava criar um pouco o cabelo, o reitor já falava, faz a tonsura. Tá? Então, sábado era aquela festa fazendo tonsura. A tonsura era o sentido da simplicidade, né? Da quebra da vaidade. Da humildade, do despojamento, né? O cabelo é o instrumento que mais chama a vaidade, né? A mulher, por exemplo, olha o espelho, acho que 1000 vezes por dia, conserta o cabelo, mexe o cabelo, e o homem também. É um despojamento, né? Então, ver que as monjas, quando vão fazer profissão perpétua, a primeira coisa que faz é cortar o cabelo. Né? Santa Clara, quando o São Francisco, quando ela entrou, a primeira coisa que São Francisco foi cortar os cachos de cabelo que ela tinha, que hoje estão lá ainda. Lá na basílica dela, né? Descorado e tudo, etc., mas muitos anos. Então, o cabelo é símbolo da vaidade, né? É símbolo da vaidade. Então, é um despojamento. Ele fazia tudo isso, era interessante, é bonito, porque entrava os teólogos, né? A capela dos teólogos, quem entrava, quando eles faziam sábado, a gente via a hóstia na cabeça de cada um, assim, de branquinho. Era interessante. E gente também não podia tinha que fazer barba, normalmente. O diretor espiritual tinha que falar toda semana. Deixava acabar crescer um pouquinho. Um dia já falava. Tem que ser, nós somos homens públicos, vocês vão ser homens públicos, vocês tem que ser a higiene importante aqui em Pedro. Meu filho, assim, eu faço a minha barba todos os dias, ele dizia todos os dias.
me levanto, minha higiene, fazia barba. A gente incentivava a gente a fazer todo dia. Na hora que eu comecei a fazer barba, já eu era filósofo, era terminando a filosofia já. Desde esse tempo para cá, eu faço todos os dias também, todos os dias. Eu detesto. Aquele tempo, se ficasse com a barba grande, era sujeito até a suspensão de ordem. Nós não podíamos participar do jogo de futebol no estádio. Tinha a pastoral coletiva, com todas as regras da gente, uma beleza de livro. Quem assistisse futebol, de batina, era suspenso automático. Quem tomasse cerveja, por exemplo, num bar, entrasse lá e tomar cerveja lá no bar, suspensão automática. Então era assim, o padre tinha disciplina. O padre era um testemunho na comunidade, né? De modo que quando o padre saía na rua assim, toda criançada, todo mundo, bença seu padre, me dá um santinho, seu padre, me dá um santinho. Quase que a gente saía sempre com o bolso cheio de santinho, de medalhinha, assim, para dar às criançadas que pediam, que corria, tomava benção. E foi acabando esse costume, entrando nesse liberalismo, esse nivelamento de tudo. Hoje não tem mais esse respeito para o padre. Então, chegou o quarto ano de teologia, eu concebi a ordem menor, quando fui receber a tonsura, eu fui pedir autorização ao bispo. O bispo fui a Uruaçu, a primeira vez que eu fui a Uruaçu, de 11 a peripécia, não tem nada, mas o bispo estava em Niquelândia, não tinha condução, mas o bispo tinha um furgãozinho lá, um carrinho lá, chamava furgão, para aqueles carros de carregar pão, né? De coisa. Eu olhei lá, estava a chave na porta, a casa sem forro. Olhei para trás, a chave estava em cima da mesa do carro. E eu falei, eu vou pegar essa chave. O carro estava na garagem. E eu passei em cima de uma janela lá, abri, depois pulei no quarto do bispo lá, peguei a chave do carro. Era eu e um diácono. Eu ia receber tonsura e ele era diácono já. Eu falei, mas faça isso não, rapaz. Você vai pegar a chave do carro sem licença, eu dou um prazo. Eu falei, o jeito, mulher, como é que vamos para lá? Tem que ir lá, eu tenho que voltar com autorização, porque não vai receber tonsura e tal. Quando fomos, mas ninguém sabia dirigir, não. Procuramos uma pessoa lá e ele falou assim, olha, eu vou levar vocês lá. Mas vamos abastecer, não tinha posto, comprava gasolina num boteco lá, latas de gasolina, compramos umas 2 latas lá, compramos sangue, e fomos. De Niquelândia a Uruaçu hoje, 1h30, né? Nem 1 hora. 1 hora, 1 1 hora e meia, do máximo, 50 minutos. Nós saímos 7 da manhã, chegamos lá às 5 da tarde. Atolando, e chuva, atolando, aquela coisa toda. Era terrível. Quando entramos na cidade, o carro, para entrar um carro lá, era a coisa mais nova. Eu escutaram e o padre falando, seu bispo, é o seu carro, está entrando aqui na praça. Ele olhou assim, quem será? É meu carro. Então, era nosso. Mas chegamos lá e não falou nada, não. E nos recebeu. Ele nem me conhecia. Eu estava de batina, todo jovem. E entrou o diácono que ele conhecia já. E então ele falou para o diácono, quem é esse aí? Ele falou, é o seminarista, José Chaves. Tá. Eu tinha visto criança, né? E nos recebeu bem. E ficamos lá com ele, fui assistir a missa. Depois temos um desenrolar das coisas lá que me interessa pouco. E assim, peguei a autorização, voltei, recebi a tonsura. Quando chega a época do diaconato, nós fomos fazer retiro em Goiânia para receber, que ele ia dar diaconato em Goiânia, na casa dos padres claretianos, né? Residência lá, naquela igreja central lá do centro, Santuário Imaculado Coração de Maria, na Paranaíba. E fomos fazer o retiro lá nos
redentorista. Me lembro que é o padre Vilela. Daquela Vila São José, por ali? No convento deles, ao lado da capela. Fomos fazer retiro lá. E foi o pregador, nós éramos dois. É o padre Vilela, muito santo, muito culto. Depois do retiro, lá estava hospedado lá um dominicano, italiano, você estava aprendendo a língua. Nós demos muito trabalho para ele, escrupuloso, né, fazer diaconato, assim, não. Ficamos num quarto, nós dois juntos, duas camas. E o seminarista, meu colega, impressionado, tal, à noite ele caiu pelo menos 2 vezes, caía da cama, eu acordava, o que foi que aconteceu? Estava sonhando, etc., assim, preocupado. E a gente ia lá, gostava das pregações, pregação dura, afonciana mesmo. E tinha um padre, depois de cada pregação, a gente ia conversar com o padre lá. Filimi, calma, Deus, grande. A gente já está acostumado. Escrupuloso, né? Vão receber o diaconato, ordem maior, permanente, é escrúpulo, né? E conversava com ele, o outro principalmente, escrupulosos. E o padre achava que a gente estava distraído. Falava, esse seminarista aí não fica distraído, a gente estava com tanta atenção que ele falou que a gente... Então, ele mesmo falou depois, apertava a pregação, apertava assim, coitado, mas eu apertei demais, eles estavam numa situação de escrúpulo, porque o padre que falou para ele, esses 2 seminaristas aí, você está batendo de duro aí, que eles estão com problema, tá? E fizemos um retiro lá, depois recebemos um diaconato, recebemos no dia 22 de agosto, era Imaculado Coração de Maria, depois foi transferido, semana depois do Coração de Jesus, mas naquele tempo era 22. Então, 1955, agosto, 22. E fomos ordenados dia 8 de dezembro, né? Intertício, precisava de intertício, 8 de dezembro, na mesma igreja. Que maravilha. E quem foi o bispo que ordenou o seu diácono? Dom Francisco. Dom Francisco, lá em Goiânia. Em Goiânia. Em Goiânia, na Coração de Maria. Uhum. Que bom. No próximo bloco nós vamos conversar sobre a vida sacerdotal de Dom José, seus trabalhos como sacerdote na prelazia, depois diocese de Uruaçu. Aguarde, daqui a pouquinho nós voltamos.